e esse exemplo é o seguinte, eu vou ler um trechinho da Agenda Habitat 1, escrita em 1976, quando nós tínhamos ainda um mundo bipolar, se é que nós podemos chamar assim. Diz o seguinte: a Terra, por sua natureza única e pelo papel crucial que desempenha nos assentamentos humanos, não pode ser tratada como um patrimônio qualquer, controlada pelos indivíduos e sujeitos a ineficiências e pressões do mercado. A propriedade privada da terra é também um dos principais instrumentos de acumulação e concentração de riqueza, contribuindo para a injustiça social. Boa condição de saúde do povo só pode ser conseguida se a terra for utilizada no interesse da sociedade como um todo. Era colocar a função social da cidade e da propriedade como aquela que interessa a todos. Quero continuar para dizer que na Agenda Habitat 2 se escamoteia a questão da propriedade, forjando o consenso do meio ambiente como bem comum para o futuro da humanidade. Da natureza como bem comum, embora apropriada privadamente, isto não vai aparecer. O que vai aparecer é que a natureza é bem comum e que todos devem trabalhar para este bem comum, negando, portanto, que a apropriação é privada, tanto da riqueza natural como do trabalho realizado. O preâmbulo da Agenda Habitat 2, 1996, 20 anos depois, é uma réplica da Agenda 21, que foi a forma como o FMI e o Banco Mundial incutiram a ideia de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, que oculta classes sociais, que oculta conflitos e passa a se falar apenas na questão da geração futura. Bom, o que diz a agenda? O objetivo da agenda é promover moradia adequada para todos e todas. É engraçado, porque aí é todos e todas, né? Quer dizer, então está respeitando a ideia de que é feminino e masculino. É promover o desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos no mundo em processo de urbanização. É verdade que durante a Conferência Habitat 2, os movimentos populares do mundo todo se uniram para conseguir a moradia como direito humano fundamental. Consta na nossa Constituição, o que não quer dizer que é cumprido. Além disso, se lutou também para que os despejos forçados fossem, não existissem mais. Se conseguiu inteiro, desde que eles não cumpram a lei. Como todo ocupante de terra não cumpre a lei, significa que esta ideia ela é escamoteada pelo desenvolvimento sustentável. E daí para frente a gente vai tendo um ocultamento dos conflitos, das contradições, da tragédia cotidiana que vai para cada um. Então essa expansão periférica, ela ocorre hoje, ela vem ocorrendo, ela faz parte dessa lógica de construção da cidade, produção da cidade, e as enchentes é o resultado que eles, obra deles. Essa é obra deles, com certeza. Aqui você tem a canalização. Então, quando tinha muitas enchentes, de repente eles disseram, olha, nós temos que canalizar. Aí começaram a fazer projetos, obras, entraram principalmente em Lemião, entraram em empreiteiras, vamos canalizar. Você tem uma ideia, em São Paulo, de 1.500 quilômetros de córrego, 350 foram canalizados. Esse modelo também foi para o Brasil inteiro. O que acontece? Quando se canaliza um curso d'água, um rio, naquele local você pode resolver o problema de enchente. Nem sempre, mas pode. Só que essas águas vão numa velocidade, numa rapidez, para rio abaixo. Então criam outras enchentes no rio abaixo.
para o interesse da época, isso é excelente. Tem mais enchente, então vamos fazer mais canalização, vamos fazer mais projeto. É isso que nós queremos, afinal de contas, né? Precisamos ter lucro e o PIB vai crescer também. Quanto mais canalizar, não é? Eu estou movimentando a economia, então o PIB está ajudando, está crescendo. O tempo curioso que eles não... Porque isso também permitia criar o espaço para áreas urbanas. Eram as obras viárias que eram feitas e para outros usos. Para você ter uma ideia, chegou um ponto que eles resolveram, o tal Faria Lima, fechar todos os córregos. Aí na área central, todos os córregos principais estão tudo debaixo da terra. Então não aproveitavam só as áreas marginais oferecidas pela canalização, como em cima do curso d'água. O projeto Faria Lima, em grande parte, foi feito, um grande prefeito, como diz a imprensa, a mídia, e consagrado na nossa cidade, aí, ele foi o cara que fez esse projeto avenida que não passa nada disso. Para economizar dinheiro de desapropriação, canalizou, fechado. Só que tem um detalhe, isso tem um custo, em primeiro lugar, agrava as enchentes, essas águas, no nosso caso, são de esgoto, são águas com corrosão, promove a deterioração dessas galerias, tem um custo, e para limpar debaixo da terra, é uma fortuna. Bom, mas isso também é uma coisa interessante, porque aí tem mais empresas que vão se especializar em fazer a limpeza das galerias fechadas. Então, adiante. Aí vieram o seguinte, aí de repente, na década de 90, descobriram, olha, canalizar realmente não dá, foi um erro. Em vez de medidas de estudo por bacia hidrográfica, propuseram 143 piscinões, que ainda não foram concluídos. Desses 143 foram concluídos em torno de 40 e poucos. Aí vem o governador do estado e diz o seguinte, olha, tem enchente, porque não foram feitos 143. Na verdade, é uma solução extrema para uma demanda bacia hidrográfica totalmente urbanizada. Mas tem vários problemas sanitários, de segurança, de convívio. Você extrai áreas verdes da população, poucos que tem normalmente, e outros problemas. E o Delmar aqui também me deu outro testemunho de um especialista. As enchentes vão piorar. Os desmoronamentos vão piorar, até porque, desde que eles começaram, é uma linha radical de crescimento de mortes por desmoronamento a cada período de chuva em cada metrópole brasileira. Bom, as cidades pioraram, antes de mais nada, por causa do período neoliberal, né? Nós tivemos um recuo nas políticas de habitação, de saneamento, de transporte, de assistência social, mas os transportes, sem a menor dúvida, pioraram muito, não é? As cidades vão piorar, inclusive por causa do financiamento habitacional sem controle urbanístico, porque ele está principalmente, quem decide a localização dos conjuntos habitacionais é a iniciativa privada. E os governos, a gente já sabia que isso ia acontecer e agora a gente está tendo as notícias, estão leva uma ligação da cidade com o terreno não sei aonde para poder viabilizar os investimentos do setor privado. Não é? Quais são os principais problemas que eu vejo? Um deles, o Delmar apontou muito bem, a indústria da canalização de córregos durante décadas mostrou, e agora a indústria dos piscinões está mostrando, é o poder das empreiteiras, e eu não posso enxergar isso desligado do financiamento das campanhas eleitorais. Né? Como é o caso aí da ampliação da marginal. Quer dizer, eu fico impressionada, porque nós avançamos tanto, crescemos tanto, conquistamos o ministério, conquistamos o estatuto da cidade, e a marginal, que foi um erro da engenharia brasileira, foi duplicada. Parece que 1,7 bilhão